Mas aqui em Tubarão tem um índice de mortes um pouco acima do proporcional em outras cidades, né? E acho que está claro que não estamos falando de um trabalho que não esteja funcionando, que não esteja vacinando, que não fez teste lá atrás, mas tem uns índices um pouco superiores, né? Eu queria saber se já tem uma explicação, alguma coisa que atenda a esse dado, que, claro, repito, evidentemente, não me parece ser algo de deficiência na vacinação, deficiência de testagem, não é isso. Mas por alguma razão tem um índice um pouco maior, né? Uma coisa que a gente tem falado, e aí falando agora como pesquisador, sempre numa pandemia, uma epidemia, quando a gente avalia números no meio do processo, eles são injustos. Você avaliar um número no meio do processo é injusto. Quando terminar a pandemia, a gente vai ter, em primeiro lugar, os números reais de todo mundo, de todos os locais. O número absoluto de óbitos aqui de Tubarão é alto, realmente alto. Se a gente começar a mexer em números, por 100 mil habitantes e tal, isso é uma coisa que a gente não costuma fazer. Quando se pensa na parte epidemiológica, a gente faz a letalidade, em cima de dados que a gente tenha de pessoas confirmadas. Ninguém nunca falou que nós temos mais gente confirmada do que outros municípios por 100 mil habitantes. Também. Ninguém nunca citou isso, né? Outra questão, as pessoas acabam não citando que nós começamos antes aqui, com casos um pouco mais graves, talvez, e que talvez a assistência hospitalar em algum momento não tenha sido adequada lá no início, porque em muitos locais aconteceu isso, não se sabia o que utilizar. Inclusive se utilizar medicamentos que agora está se discutindo na questão política aí, faz efeito, não faz efeito, né? Toda aquela questão específica. Além disso, nós temos que pensar que são vários fatores que podem levar o indivíduo ao agravamento e ao óbito. Isso a gente só vai conhecer com o tempo. Nós temos já como pesquisa várias variáveis que levam a isso aqui em Tubarão. Algumas características que podem levar a isso, só que elas não são comprovadas ainda, não dá para a gente comprovar, é por isso que a gente não divulga, né? Agora, assistência... Oi? São hipóteses de vários fatores, da circulação de vírus diferente, do atendimento, da procura, mas tem um que é um dos principais que a gente coloca, que é a questão de que aqui nós testamos rapidamente as pessoas. E muitas vezes elas dão entrada no hospital e tem alguns indivíduos que dão entrada e morrem muito rápido da Covid. Em alguns locais elas não deu tempo nem de serem testadas e elas não entram para as estatísticas. Então eu diria que é mais provável que em alguns outros locais esses números sejam abaixo do que deveriam ser, do que aqui serem acima do que realmente é. Tá? É uma das possibilidades, mas é uma delas. Isso é multifatorial, é muito complicado a gente falar sobre isso. Não é, como você falou, né? Não é por falta de tratamento, não é por falta de encaminhamento. Nós estamos fazendo da forma mais coerente possível. E nos assusta também, tá? Posso dizer que nos assusta também isso. Que os índices apontam mesmo isso, está vacinando tanto quanto está testando, enfim, né? São números que chamam a atenção mesmo. Não, e aí, Matheus, eu não sei, acho até que é uma pesquisa interessante que o nosso próprio pessoal pode fazer e talvez vocês da imprensa também. Eu não sei quantos municípios chegaram a 80% de testagem da população. Claro que certamente tem muitos testes repetidos aí. Mas em tese, nós estamos com quase 80 mil pessoas testadas, de 106 mil habitantes. Eu não sei quem chegou. Posso te garantir, sem medo de errar, que poucos municípios em Santa Catarina chegaram a esse nível de testagem. Foi uma coisa que a gente sempre procurou cuidar desde o início. Vocês acompanharam, a gente sempre investiu muito em testagem.